É isso aí, galera. Vamos pregar a palavra de Deus. Divino companheiro no caminho, tua presença se tornou conquistar. Vista desviar-se toda sombra, Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos entrar no live aí, galera, porque hoje eu tenho uma coisa muito interessante para falar sobre profecia. Em resposta a um canal aí que está falando sobre uma profecia, uma missionária. E para que serve a profecia? E na Bíblia tem resposta para isso. Não me deixe só no caminho. E ajuda-me, há uma resposta a um canal também aí que está falando que, por mais que o original diga que os daimons são pensamentos, coisas que estão na mente humana, eu discordo, porque a manifestação de demônios é real. Então eu vou ler principalmente uma coisa que está dando errado aí na vida de pessoas. E as pessoas estão fazendo tudo errado, falando tudo errado e vivendo tudo errado e praticando heresia no meio do povo de Deus, com profecias de balão, cheio de ar, que só voa, 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 mas não se cumpre essas profecias. Então, vamos escutar um pouquinho de louvor aqui. Que Deus tocou no meu coração hoje de fazer de novo essa live em resposta a certas coisas. O tentador vai chegar. Não me deixe, só no caminho. Ajuda-me a chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz Em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A mensagem hoje vai ser linda. Eu vou abrir a palavra de Deus e vai ser linda hoje. Hoje
Estou inspirado hoje para comemorar as vitórias minhas de hoje. Meu Deus, Solte, você está na presença de Deus. Ele está em cima do céu, ele está aqui também. É o céu verdadeiro é o nome. Deus está aí. Como servir a Deus é bom, né? Vou baixar o louvor aqui, vou começar a live, começar o vídeo aí, vou começar por uma coisa, preguei essa palavra hoje como resposta a duas pessoas que estavam no Facebook falando uma que se diz algo de Deus. E em resposta também ao canal ali, Graça Absoluta, Graça Pura, uma coisa assim, 10 mil seguidores. Mas primeiro eu vou responder as perguntas da profecia da missionária, esqueci o nome dela, que é Raquel de Oliveira, uma coisa assim. Deixa eu tentar lembrar o nome dela. E foi difícil engolir a profecia dela. Muito difícil engolir a profecia dela. Porque a profecia nada mais serve para edificar o povo. A profecia, ela só vem na vida das pessoas para levantar o altar de Deus na vida do povo. A profecia, ela não vem simplesmente porque Deus falou, porque Deus manifestou, porque Deus pregou, porque Deus isso, porque o profetel vem em forma de profecia na boca de pessoas. As pessoas estão profetizando algo da carne diabólico, porque não se cumpre. E eu conversando com Deus agora, vendo a televisão, conversando com as minhas cacholas, e Deus me deu a palavra exatamente como referência para que serve a profecia para uma nação, para um povo. E essa missionária, a Raquel de Oliveira, acho que ela estava dizendo que na visão dela, ela viu um demônio que não tinha tocado na face da terra. Bom, biblicamente, se um demônio não tocou os pés na terra, ele está onde? Se o espírito da Goétia fala que a Goétia inteira fala que todos os demônios estão sobre a face da terra e sobre a face do abismo da terra. O ocultismo também revela isso. E uma das coisas que ela disse, como pode, eu até fiz kkkk, como pode um demônio não ter colocado os pés na terra ainda? Se eles estão, se a própria Bíblia diz, Jesus diz, o mundo jaz no maligno, então significa que eles estão aqui. E ela está dividindo para o povo ficar atento às coisas que vão acontecer, coisa e tal, mas não sabem para que serve uma profecia. Deus não fala com despreparado. Deus não coloca na boca de pessoas que não sabem o que estão falando. Isso está na palavra de Deus. Todo. Quem era Daniel? Acho que Daniel era um despreparado. Acha que Moisés era despreparado, Abraão era despreparado, Enoque era despreparado? Quando Moisés disse para o povo, para Deus, e reclamando com Deus que não aguentava mais o peso do povo, que não aguentava mais a carga do pecado do povo,
E o que Deus instruiu ele? Que ele pegasse líderes, homens experimentados e inteligentes, homens cultos de cada tribo para fazer o quê? Se tornarem líder desse povo. Mas homens experimentados, inteligentes, homens cultos, experimentados da vida, pela experiência do meio. E aí eu pergunto para vocês, como eu posso profetizar para a minha nação brasileira? Como eu posso profetizar para a igreja, para o povo de Deus? Eu acho que quando um profeta fala para o povo, ele tem que falar com propriedade. Mas aí tem um câncer no meu país, chamado Calvino, os luteranos, fazem uma lambança, e o pré-tribulacionista faz uma lambança, incomoda, distorce a palavra de Deus. Crente reteté, profecia reteté. A palavra de Deus ela é simples, as pessoas estão ensinando a palavra de Deus e deturpando a verdade. A simplicidade do que Deus está falando para as pessoas. Que a minha profecia não é para ser uma profecia que vai destruir o mundo. A minha profecia é para levantar o meu altar na vida do meu povo. Mas o povo não está nem aí para isso. Profetiza, ficam profetizando, largando profecias aí. Vocês querem ver como eu estou sendo inspirado por Deus para falar isso? Sem medo de errar? Sem que alguém possa provar que eu estou errado? E eu desafio provar que eu estou errado. Eu desafio. Vamos lá no livro de Crônicas, capítulo 15. Vamos ver o que o Senhor diz? Eu vou ler a mensagem inteira. E lendo a mensagem inteira, olha que lindo é. Maravilhoso é o significado de uma profecia na vida de uma nação e na vida do povo. Asa abole a idolatria e renova o pacto com Deus. Beleza? É o título da mensagem. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete, prestem atenção. E saiu ao encontro dele Asa e lhe disse: ouve-me, Asa. E todos de Judá e de Benjamim, preste atenção. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se buscardes e achares, porém, se o deixares, Deus vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, continua ainda até hoje. Sem sacerdote que ensinasse a lei. Eles continuam isso até hoje. Mas, quando a sua angústia convertiam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos havia paz, naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Lendo essa palavra, será que não está refrescando a cabeça de alguém? Que Deus está falando através de um homem de Deus, através de sua palavra, e ele está testificando as coisas que estão fazendo sobre profecia errada? Fazendo coisas loucas? Presta atenção. Presta atenção no que Deus está dizendo. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam porque Deus conturbava com toda a angústia. E será que no meu país hoje não está vivendo isso? Gente contra gente, brigas dentro do meu povo, nação contra nação. Olha só, cidade contra cidade, nós não temos isso aqui?
porque Deus conturbava com toda angústia, e Deus está permitindo isso. Mas esforçai-vos, olha o que Deus está dizendo, esforçai-vos, e não desfaleça a vossa mão, é o que Deus está dizendo o tempo inteiro para nós. Te anima, te esforça, que eu te ajudo. Olha só. Mas esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ele está relembrando isso aqui. Por isso que a mensagem diz, renova o pacto ao Senhor. Ouvindo, pois, essas palavras e a profecia do profeta, filho de Odete, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá. Para que serve uma profecia, então? Para que serve uma profecia, então? E de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Essa profecia alcançou todas as cidades daquela região. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Por quê? A profecia serve para restaurar o altar do Senhor naquela nação, naquela cidade. Diante do Senhor. E ajuntou toda Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros, e Efraim, Manassés, de Simão, porque Israel vinham a ele com grande número, vendo que o Senhor Deus era com eles. E por que o Brasil não pode fazer isso com essas profecias? Por que as profecias dessas pessoas não se cumprem? Por quê? Gente, ter visões do reino eterno, eu já tive visões, já fui arrebatado, fui no inferno, já fui no céu, já andei sobre o Éden nas minhas visões. Poderia ter dito tantas coisas que poderia acontecer, usar isso como um del profecia. Mas o fato é que como eu posso profetizar para o meu país se Deus não me mandou? Se ele já deixou a palavra dele que testifica todos os nossos problemas. O próprio pecado já diz como é que vai a nossa nação. Como é que vai a vida do povo que está vivendo em Santa Catarina e no nosso país. Que profecias são essas, dizer que vem calamidade? Se há 2000 anos atrás já está dizendo isso. Se Enoque já falava isso. Há 3.500 anos atrás. Quando Deus levantar o profeta para falar com o povo, o altar de Deus vai ser renovado e restaurado nessa nação. Ao qual o profeta entregou as palavras do profetel ao povo. Não existe profecia que se cumpra sem a presença de Deus, sem Deus ter falado. As pessoas estão profetizando, estão deturpando sonhos com visões, com profecia, que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifícios ao Senhor e despojo e trouxeram 600 bois e 600 ovelhas. Até aqui já está bom. Qual é o sacrifício que nós estamos fazendo? Por que as profecias que são faladas não renovam o altar de Deus aqui no nosso país? Parem, missionários. Parem, profetinhas de Baal. Parem, profetas, de ficar profetizando aquilo que a Bíblia já falou há 3.000 anos atrás. Você teve uma visão, dona missionária.
acho que é Raquel de Oliveira, pega a tua visão, tenha discernimento que essa visão é para a tua igreja, é para a Assembleia de Deus da tua igreja, é para o povo da Assembleia de Deus. E ele vai se cumprir essa profecia na tua vida, porque há muito pecado dentro dessa religião. São samaritanos dentro de uma religião, não digo todos, mas 90%. Porque coloca os costumes da igreja acima de Deus. Isso para mim não serve. Isso para mim é sinagoga de Satanás. Beleza? Então vai o recado aí para os profetas. Profetize se Deus falar contigo, porque se Deus colocar o profetel na tua boca, você vai edificar e vai restaurar e renovar o altar de Deus nessa nação ou na cidade onde tu está. E até os teus líderes, cidades circunvizinhas, vão vir e vão trazer oferta como sacrifício, uma alçada no altar de Deus, dentro das congregações, para trazer o reino de Deus. Só que não é dízimo. A forma de dizimar no Novo Testamento é levar o Evangelho. O dízimo é Cristo, é santo. O dinheiro é a raiz de todos os males. E a moral da história, para o outro canal aí que eu vou responder, isso aí eu vou falar de fonte segura. Vou falar na experiência, na prática, não de blá 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 blá. Tem um canal aí, Graça de Deus, Graça não sei do que. É um canal aí que eu esqueci o nome. Estava a tarde inteira lembrando desse nome aí. É Graça Exaltada, Graça Baixada, é uma coisa assim. É Graça. É um canal Graça, de Graça, não sei lá. É um negócio de graça lá. Estão com 10 mil inscritos. E o cara, o fundador desse canal, ele é um desigrejado. Eu sou um desigrejado. Não pretendo tão cedo participar do mundo religioso. Só que eu sou um desigrejado que tem discernimento das coisas. Porque o espírito que Deus me colocou não foi um espírito de confusão, para deixar eu confuso. Ele mesmo disse que se meu espírito fica naquela pessoa, aquela pessoa discerne tudo e ele de nada é discernido. Por isso que ninguém vem me ensinar nada aqui em casa. Por isso que os pastores dessas igrejas que estão espalhadas aí por Santa Catarina e pela minha cidade não são capazes de entrar aqui em casa, ou talvez até mandado por Deus, para me explicar o reino de Deus. Eu não preciso disso. Deus me capacitou para entender, porque busquei muito de joelho. Busquei muito em oração as coisas de Deus. Quantas noites orando para que Deus me desse sabedoria para discernir a palavra dele. E eu disse para Deus, como desigrejado, isso lá dentro do sistema religioso, lá dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus, lá em Criciúma, no monte, eu disse, numa campanha. E dentro do hospital, cuidando da minha avó, eu disse, se não for para viver esse teu amor, e viver o amor praticado com as pessoas, não só de palavras, mas de ações, eu não te quero, Senhor. Eu volto para a macumba, eu volto para o diabo. Eu sou um desigrejado? Sou. Isso é fato. Mas nesse mundo longe da congregação, aconteceu algo maravilhoso comigo. Eu vou relembrar o que acontece comigo como desigrejado e por que eu tenho discernimento do que eu vou falar depois de agora. Uma época eu estava lá num subúrbio, lá no interior lá de Campos Novos, lá no assentamento Nercan, um lugar de treva, muita treva, muitos crentes traficantes, muito bandido lá. E uma crente, uma Jezabel, chegou para mim, crente Jezabel, chegou para mim e disse assim, uma ovelha fora do rebanho, vem um lobo e arrebata. E eu já estava me desigrejando. Eu disse para ela, moça, é o seguinte, ou tu tá fumando muita maconha, ou tu tá louca. Como é que tu fala para mim que uma ovelha desgarrada vem um lobo e arrebata? Se o meu fundamento é Cristo,
Se a minha estrutura é Cristo, se o meu agir é Cristo, se o meu curvar é Cristo, diga para esse lobo que se levante e venha me rebatar. Porque Deus me capacitou para viver fora do rebanho, para levar as pessoas para dentro do rebanho. Por que eu tenho um discernimento que eu tenho que ser desigrejado e não fazer mais parte desse corpo religioso, mas instruir os que estão comendo água, leite, água de arroz ainda. Aqueles que não sabem nada ainda do Evangelho. E colocar eles dentro dessas religiões, desse sistema religioso, porque lá Deus vai trabalhar na vida deles em algum momento. E cabe aprove depois, mais tarde, o Espírito Santo dar um rumo na vida dessa pessoa, ou ela mesma decidir o que quer fazer. Porque eu não sou louco. Eu sou um desigrejado, mas eu sei qual é o caminho das pessoas que eu estou evangelizando que ela tem que seguir. Porque se ela não quer seguir um desigrejado, e se ela acha que eu não posso estar à altura de um pastor que está debaixo da igreja, pelo contrário, eu não só posso como estou acima. Entendeu? Acima dessa autoridade que eles também dizem que tem. Então eu instruo essas pessoas, os indoutos, a ovelha caída, a voltar para o primeiro amor, lá naquele lugar onde ela encontrou Cristo. Porque querendo ou não, lá ela está louvando a Deus, querendo lá, elas estão orando, querendo lá, eles estão debaixo de uma coisa que ainda Deus atua em algum momento lá dentro. Entendeu? Meio que tem muito mais joio do que Deus lá dentro, mas ainda Deus trabalha na vida dela para ela se consertar. Mas aí eu estou me referindo ao cara desse canal aí, que eu esqueci o nome dele, esse louco da cabeça, esse fumador de cocaína, de que um demônio não existe. Se esse maluco da cabeça está dizendo que um demônio não existe, que é uma coisa da mente, que o demônio está dentro da gente, o bem e o mal está dentro da gente, não está dentro da gente. Pelo contrário. Quando Jesus Cristo falou, maldito é o que entra, então significa que vem de fora para dentro, não de dentro para fora. Ele só vai se tornar de dentro para fora porque o maldito entrou e tu entendeu que deve viver o que é maldito. Aí tu tirou de dentro para fora. Aí se tornou maldito. Mas como eu posso abrir um canal e dizer que demônio não existe, que demônios no original, aquilo é uma vertente de uma tradução judaica, de um costume judaico que não acredita em demônios. Por isso que os demônios atuam em Israel, em Jerusalém hoje, na Península Arábica, como sufismo. Como sufismo. Eles não têm ideia do que é o Espírito, o poder de Deus na vida de um homem. Vamos pesquisar o que é sufismo. Quem tem o Espírito Santo de Deus vai ver que é demônio puro. E aí esse Cho fica aí dizendo, que eu esqueci o nome dele, que eu ia falar o nome dele. Se eu me lembrar eu vou falar o nome dele. Dizer que demônio não existe. Tá, se demônio não existe, se o diabo não existe, se as potestades não existem, não exaltando o diabo, mas é para colocar as coisas no lugar. Certo? Eu quero que esse cara desse canal, na verdade, eu vou lá na playlist porque eu salvei o vídeo, eu vou pegar lá e vou ver. Então, me diga uma coisa, vamos comigo no centro de Macumba? Se demônio não existe, por que o macumbeiro invoca os orixás? Vamos ver o que é um zanguebedo? Vamos na África ver o que é um demônio? Vocês estão entendendo? A moral da história, qual é? A moral da história é ver que pessoas do diabo, desigrejado, fazem coisas que estão louco da cabeça, que não sabem o que estão falando, que não estão nem aí, estão só falando besteira,
Dizer que demônio não existe? Tá, se demônio não existe, então por que existe pessoas que sonham com íncubos e súcubos? Por quê? Por que esses anjos caídos se tornaram inimigo de Deus? Satanity. Por quê? Eu queria convidar esses que não acreditam que demônio não existe para ir em alguns lugares comigo. Eu pago tudo, não precisa às vezes pagar, porque eles não têm condições, são fracos, né? Fraco de espírito. Eu pago para eles, só para ver eles sair correndo. E eu levanto a minha voz e cito os demônios sobre a vida deles naqueles lugares onde eu levo. Eu tenho autoridade para isso. Só para ver o bagulho ficar louco. Só para ver o negócio ficar louco. As pessoas estão brincando, saindo daquela religião, do sistema. Tudo bem, pode até sair, tu pode não concordar com o sistema, como muitos homens lá no passado, até Paulo saiu do sistema judaico para viver o evangelho. E as pessoas estão E uma das coisas que ele me deixou irritado é que ele está dizendo que nas coisas evangélicas, nas livrarias evangélicas, o que mais sai é livro satânico, livro que fala de Satanás. Claro que é obrigado as pessoas a saberem de Satanás. Como é que eu vou vencer uma guerra se eu não conheço o meu inimigo? Se eu não sei as estratégias dele? A Bíblia só diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, só isso. E depois? E depois? É só isso que eu queria dizer. E depois? O que esse cara vai fazer? Eu estou tentando achar aqui na playlist onde está um vídeo do cara. Mas não está aqui o vídeo do cara. Eu salvei. Eu tenho uma playlist aqui que eu salvo meus vídeos. Que eu vou dar o nome do canal e o nome do cara, porque se o cara vir falar comigo, o bagulho vai ficar tenso. Eu vou abrir a palavra de Deus e tudo se cumprirá. Porque nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam. Eu não estou achando o canal do cara aqui, mas tudo bem. E se demônio não existe, por que existe assombrações? A internet está cheia de vídeos. Por que esses caras ficam fazendo spirit box e lá dentro dessas casas abandonadas, cadeira voa do nada? Lá no canal do Pai Neném, desse macumbeiro, por que ele luta com os demônios e os demônios vêm para lutar com ele, desafia, eles perdem, óbvio. Uma me diz que a profecia teve uma visão que era uma profecia para o Brasil e fica falando numa língua estranha que ninguém entende. Ô Senhor! Ninguém entende que os demônios estão aí ao redor das pessoas, olhando tudo ela, querendo trazer o caos, botar a depressão, acabar com a unidade de Deus na vida dessa pessoa para que ela não possa conhecer a Cristo. Para que eles tenham o maior prazer de destruir as almas para ver Cristo perder, que Cristo chora muito. Quando nós decidimos pecar, quando nós decidimos viver com os demônios. Vai um recado aí para os desigrejados, aí, os malucos da cabeça, os fumadores de cocaína. As religiões têm problemas, o joio está lá no meio deles, Satanás está lá no meio da igreja, com suas obras na vida de pessoas. Mas eu não posso quebrar algumas regras que tem que ser colocada lá dentro para eles. Tu está aqui fora, tu falou de Cristo, anunciou o evangelho a uma ovelha perdida, desgarrada, ou aquela que nunca ouviu falar de Cristo, mas não conhece o Espírito de Cristo ainda? Não teve um encontro? Cristo não foi revelado para essa pessoa?
joga lá dentro da igreja. Querendo ou não, lá ela vai estar debaixo de alguma cobertura, de alguma oração. Vai ter alguém que vai se compadecer, Deus vai usar para orar por ela, para interceder por ela, para estar no lado dela. Por causa do joio, eu sou da opinião de destruir todas as igrejas por causa do joio. Mas eu também, como um homem de Deus, uma pessoa centrada, eu não posso me levantar contra Deus. Qual foi o homem que lutou contra Deus e ganhou? Jacó? Tu acha que alguém vai lutar com Deus e vai ganhar? Conversa, né? Então eu não posso lutar contra Deus. Já que nós estamos falando de demônios, e eu vou provar para vocês que todos os idiomas estão nos cromossomos humanos. Eu não vou falar em detalhes, que é muita coisa para falar. Eu vou levar umas 4 horas para explicar tudo. Sabe por que eu acredito que as línguas estranhas que elas são faladas na igreja não existem? Porque elas não estão no cromossomos humano. Cada um cromossomo tem 20 bilhões de letras. E se tu multiplicar elas, dão mais não sei quantas milhões de letras de alfabeto. Para poder falar o teu português, para as cordas vocais trabalhar e declarar o teu idioma ou outros idiomas. Porque nós temos o dom de aprender outras palavras, outros idiomas, mas que tenha o cromossomo. Mas eu não posso falar uma língua, ou um dialeto, ou um alfabeto, uma linguagem, uma palavra, se eu não tenho o ABCD dela. Edecomanai, o que é isso? Coma, o quê? Nai, o quê? Nébia. Halachúria. Eu não vejo isso como uma coisa humana, eu vejo isso como uma prática de menino, de ignorante, de pessoas que não têm senso de discernimento. Se realmente os demônios não existissem, por que existe tanto pecado dentro da igreja? E esses caras falam uma coisa aqui e se contradiz outra ali. Eles não abrem a palavra de Deus e, na sua nuance, falam do começo ao fim. Ou falam do começo, meio e fim, daquilo que eles estão falando. Tu pode sair até da mensagem, mas tu volta para ela. Eu não posso ficar ensinando uma pessoa que demônio não existe, porque ela está com espírito de prostituição. Às vezes, numa família, o diabo está bagunçando. Como é que eu não posso dizer que uma pessoa não está endemoniada quando ela manifesta na minha frente, quando cansei de ver? Uma pessoa que não tem demônio, ela não cai. Ela não cai, por mais que eu tenha autoridade e poder e unção para repreender um demônio, se a pessoa não tem demônio, ela não cai. E eu falo isso porque aconteceu comigo. Estava numa igreja quando era pequeno, isso é fato. Todo mundo caiu, menos eu. Tanto que o pastor falou para minha mãe e disse: esse teu menino tem um santo forte. Hoje, como adulto, claro, meu santo era Deus, eu já era escolhido para Deus, para vir para Ele no tempo dele, mas eu não tinha demônio, eu era imperativo. E quem achava que não tinha demônio caiu. Então quem não tem demônio não cai. Quem tem demônio briga, xinga, tem raiva, tem ódio, não vai com a cara, não pratica o amor, não se doa, não se sacrifica, não visita as pessoas. Quem não tem amor não faz nada disso. Quais são as obras da carne? E as obras da carne são o quê? Não são
coisas erradas. E quem é que botou essas coisas erradas na mente das pessoas? Teve que ter alguém. Tu acha que Deus chegou para ti e disse assim, ó Wesley, eu te formei, mas também tu tens um demônio dentro de ti. Tu é um homem, mas tu é demônio. Tu és espírito de Deus, mas espírito do demônio. Eu não posso acreditar que as pessoas estão falando que o demônio, tá na tradução em grego, em hebraico, é pensamento. Quer ver, ó? Como eles fumam maconha mesmo, eu acho que eles nem vão mais encher cola de sapateiro. Olha só. O que está dentro da minha mente? Meu fôlego de vida. Deus não soprou nas narinas e deu o espírito para o homem para sustentar esse corpo? As pessoas dizem que vem do barro o corpo, mas é mentira. Nós não somos do barro, nós não fomos criados de barro. O barro não se decompõe. Só um tanso para não entender isso. Entendeu? Nós somos carne, nós somos carne, nós somos um ser que tem putrificação. Entendeu? Barro ele não apodrece. Barro os vermes não comem, não cria fungos no barro. Cria em outros materiais que envolvem o barro, mas não o barro verdadeiro. Então nós não fomos feitos do barro. Deus colocou 360 anjos para nos construir. E sobre a superfície da pele ele colocou a carnalidade. Certo? Deus mandou que um anjo com poder veio fazer as orelhas, o olho. Cada anjo veio fazer cada coisa no corpo humano, pelo poder de Deus. Certo? Pela sofia, pela inteligência, sabedoria de Deus. Certo? O impoluto, o inviolável, o doador de vida. Então, como eu posso dizer que não tem demônio? Como eu posso dizer que não tem demônio? Se aqui no livro de 1 Timóteo, eu vou ler para todo mundo aqui, 1 Timóteo, eu vou mostrar para vocês como nós temos demônio. Eu acho que Paulo não é tão louco da cabeça, eu acho que Paulo não fumava maconha, eu fumava. Entendeu? Eu não vou falar diferente com vocês, nem com ninguém. Eu vou usar essas expressões mesmo para vocês verem que as pessoas têm domínio de demônios sobre a vida delas. E ele diz aqui, ó. Mas o Espírito, em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Já está falando de demônios. E doutrinas de demônios. Você está entendendo? Certo? Vamos nessa? Agora vamos voltar ali para Gálatas. Eu só vou pegar algumas coisinhas. Só vou relembrar vocês como a palavra de Deus fala que nós temos demônios que vivem no nosso lado. E a palavra de Deus diz que as obras do demônio são manifestas igual a essa. E digo-vos assim: porém andai em espírito e não cumpri a concupiscência da carne. O que significa concupiscência? O pecado. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Por que o Espírito de Deus luta contra as obras dos demônios na nossa vida? Estes se opõem um ao outro para que não fazeis o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, que é o pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria,
coisas semelhantes a estas, já cerca de as quais vos declaro, os que tais vos praticam, tal coisa não herdarão o reino de Deus. Então, isso já é uma obra do diabo, do demônio na nossa vida. E por que que lá em Tiago 4, Deus fala mesmo assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Por que que Deus fala com Jó sobre um demônio? Por que que Deus fala para Jó que não tem homem na face da terra que consegue pegar um demônio para fazer um brinquedo? Por quê? Por quê? Por que que quando uma pessoa vê um espírito maligno sai correndo, se apavora, fica louco da cabeça? O ambiente fica nervoso. Por que que as pessoas ficam assim? Por que que as pessoas acham que demônio não existe? Sendo que muitas casas dessas pessoas que acham que o demônio não existe, as coisas saem voando dentro de casa. Ninguém fala sobre isso. Eu estudando demonologia dentro da minha casa, estudando tudo sobre Goetia, naquela noite, naquela semana inteira, no mês inteiro estudando Goetia, não teve uma noite que um demônio não rosnou, não jogou pedra em cima da minha casa. Só que eu não ligo, tenho medo dele. O que está em mim é maior do que ele, então ele tem que se ajoelhar diante do que está em mim, Cristo. Se demônio não existe, por que que existe falso profeta? Por que que existe anticristo? Se demônio não existe, como diz esses caras aí desses canal, esses hereges, esses loucos da cabeça, eu não sei o que tem na cabeça dessa gente, que o tempo inteiro Deus está falando de demônio desde o começo ao fim. E os caras vêm dizer que o demônio é uma mania humana que não existe. Existe os maus pensamentos dentro da cabeça. E quem é que colocou esses maus pensamentos? Tu acha que na criação que Deus nos criou, colocou um pensamento na nossa cabeça? Ele diz, eu vou fazer o homem e a mulher. Mas dentro de cada um vai ter um demônio e vai ter uma mulher. Vai ter um demônio e vai ter o Jesus também lá dentro. E aí? O Roshua não ia fazer isso tudo errado. O doador de vida, ele não ia te colocar mal dentro de ti. Se é como eles estão falando, que é uma coisa, pensamento que está dentro da minha cabeça, se tem demônio dentro da cabeça dos seres humanos, como ele diz que é um pensamento, não é um espírito maligno, não existe. Então por quê? Então por quê que Deus trouxe você daquela vida satânica, diabólica, e tirou e expulsou o demônio dela? Porque enquanto nós estávamos lá com os demônios, nós não conseguíamos ver Cristo. E como é que esses caras desses canais ficam dizendo aí, em nome de Jesus, tem que dar uma surra de arame farpado nesse show, cara? Os caras saem das igrejas, se desigreja, não entende a glória de Deus, não entende o reino de Deus, e ficam ensinando besteira pro povo, trazendo maldição para os que são seguidores dele. Pombas! Eu não concordo com a religião e o sistema religioso e seus dogmas e costumes. Mas eu tenho que prestar atenção nas coisas. Eu não posso bater no meu irmão com um martelo para matar ele. Eu não posso sair do sistema religioso com as minhas convicções e chegar aqui e ficar destruindo o que está acontecendo lá dentro. Que apesar de eu ser desigrejado e não gostar, eu tenho que entender que existe demônio fora e dentro da igreja. Mas lá dentro das congregações, ainda tem pessoas que estão sendo salvas. Eu não posso ser um filho da puta, um desgraçado.
Eu não posso ser um demônio em forma de gente, porque estou usando as práticas e obras satânicas na minha vida para prejudicar o sistema que eu não concordo. Quer sair da igreja? Quer viver fora da igreja? Quer viver a tua vida do jeito que tu é, sem a presença de Deus ou com a presença de Deus? Cara, vive. Já tem um monte de ignorante dessa religião, um monte de burro. Que entraram na doutrina Calvino e estão cegos, são filhos da igreja católica. São remanescentes dos ostrogodos, visigodos, e eles não sabem disso. E aí o que acontece? Sai o cara da igreja, monta um canal, faz 10 mil pessoas seguir o cara e fica dizendo que demônio não existe. Eu queria que esses caras, se tiver algum desigrejado aí que não acredita em demônio, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar o endereço de um lugar legal, que eu já fui. Aliás, nem precisa ir lá. Vamos dentro da tua casa. E lá dentro da tua casa, eu mostro para vocês que os demônios estão dentro da tua casa. E se eu abrir a boca, eles aparecem. Se eu chamar um espírito da Goétia, de uma falange, na tua casa ele aparece. Porque ele quer se apresentar, ele gosta de palco. É igual na Igreja Universal. Beleza? Eles gostam de aplausos. Eles gostam de microfone, eles gostam disso. E eu não vou abrir um canal, eu não vou estar no YouTube. Beleza? Dando ênfase a desigrejado que não sabe o que está fazendo. Eu não vou concordar com crente que sai da igreja, com irmãos, cabeça de urubu, com cabeça cérebro de galinha, de camarão, só tem merda na cabeça, sai da igreja e fica tirando os irmãos que estão lá, que às vezes estão lá, maleixo, malimele, maleixo, malimele, com o diabo sem diabo, com joio sem joio, mas eles estão lá ainda, há uma esperança ainda de salvação. Aí tira o cara da igreja, vai seguir você no canal, e aí você fica lá no canal, no quinto dos infernos, falando besteira. Vai fazer um povo que te segue, mas que tu vive a palavra de Deus na vida deles. Não perturba a mente dessas pessoas mais do que já está. É missionário profetizando daqui, é missionário profetizando daqui. Tu tá entendendo? Fala a língua dos urubu daqui, fala a língua dos caigangue de lá, fala a língua do chinês daqui. Entendeu? E dizem que é tudo Deus que está falando. Há um monte de vozes, há um monte de alarido. Mas ninguém quer ouvir a voz de Deus no meio desse contexto. E quando uma pessoa ainda está lá dentro de uma religião querendo ouvir a voz de Deus, porque alguém está orando por ela, vem um desgraçado desse, um filho do demônio desse fazer isso? Cara, eu me desigrejei, mas eu não sou louco de tocar nas coisas, matar o meu irmão, ferir o meu irmão, fazer ele tropeçar. Tem muitos irmãos aí que eu não... Eu prefiro andar com macumbeiro do que andar com crente daquele jeito. Mas se o cara tá lá dentro da igreja dele lá, e o pastor tá lá cuidando dele, tem alguém orando, ele está lá recebendo uma bênção, por mais que às vezes venha maldição, mas algum tem um irmão usado por Deus para abençoar a vida de cada um lá dentro. Eu discordo daquilo que todo mundo diz dentro da igreja. Ah, Jesus Cristo não agradou todo mundo. Vão para o inferno, Jesus agradou. Mas como todo mundo segue a demônio, já estão acostumados com as obras do demônio em suas vidas, rejeitaram o nosso Cristo, rejeitaram a graça. Em vez de se livrarem da lei, ficaram com a lei, com jugo desigual, algemado, cheio de alaridos do diabo, do inferno. As pessoas têm que entender que se desigrejar, não leve as pessoas a errar. Fala o que está na palavra de Deus e ensina elas a cumprir
o que testifica de Cristo, que é o Evangelho. Leva o dízimo para essas pessoas, que é o Cristo, ele é o dízimo. E fica um monte de crente imbecil se desigrejando, pregando a palavra de Deus aí, falando besteira em cima dos palcos das igrejas, palco não, lá do púlpito, que na maioria de alguns lugares aquilo lá é um palco mesmo, é um circo, né? E aí eu tô aqui hoje, quietinho, tranquilo, sem querer entrou aquele canal lá, porque no sistema aleatório aqui no YouTube, tubi, de repente me acontece a maior grandeza do mundo de um cara desigrejado dizer que era para os irmãos sair da igreja, dizer que esse sistema religioso está matando. Cara, ele estava me matando. Não significa que vai matar as pessoas que estão lá dentro. Poderá estar matando algum lá também? Pode, quando é perseguido, é maltratado por outras pessoas, mas essas pessoas que são perseguidas lá dentro, na maioria das vezes, elas mostram fruto. E os que estão perseguindo elas são os bosta. São um monte de bosta. Para que perseguir o irmão? Para que perseguir como me perseguiram na Mundial? Só que eles caíram do cavalo, Deus era comigo. Eles passaram vergonha. No culto de Santa Ceia, humilhei todo mundo e Deus era comigo. Deus me incumbiu de autoridade. Entendeu? Muitas igrejas, na Madureira, vários lugares aí tentaram se levantar contra mim e se deram mal. Porque eu não vivo as regras de homem, jogos de homem. Eu vivo aquilo que Deus me coloca no coração e me ensina a viver com o evangelho dele na vida de irmão. Eu não posso levar o meu irmão a tropeçar. Eu não posso levar o meu irmão. E se caso eu tropeçar com o irmão, ou o irmão tropeçar comigo, pelo amor de Deus, nós temos que se reconciliar antes que nós morremos. Porque eu não quero ficar no julgamento lá no milênio. Eu não posso dizer para uma pessoa que não existe um ser maléfico que se manifesta, que isso é besteira. Não posso falar isso. Se o meu Cristo diz que tem demônio, se Deus diz que ele tem demônio, se os livros não canônicos já dizem que é demônio demais. Sabe qual é o problema das pessoas? É que eles fazem um misticismo dentro dessas religiões. E eles não entendem que o misticismo leva à loucura. Leva à perturbação. Por que eu estou falando isso? Não acabei de ler aqui na palavra de Deus. Eu vou repetir o que eu li na palavra de Deus, o que acontece com uma pessoa, com uma nação que não acredita em demônios. Eu vou voltar a ler lá. Eu vou voltar a ler lá de novo em 2 Coríntios, capítulo 15, o que Deus fala sobre isso. O que Deus fala sobre isso. E eu não posso ficar calado, eu tenho que falar. Deus me mandou falar, eu vou falar. Senão eu não vou conseguir dormir. Fica me perturbando a noite toda, o dia inteiro, enquanto eu não fazer um vídeo, ou enquanto eu não explicar isso. 2 Crônicas 15. Olha só o que Deus está falando naquela parte ali. Pode usar outros contextos da Bíblia falando da mesma coisa, mas tem um viés aqui que me chama a atenção. E olha o que me diz aqui. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e buscavam e o achavam. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam. Será que não está acontecendo isso na vida de quem está dentro da igreja e fora dela? Será que não está acontecendo isso no nosso dia a dia, no mundo cristão? No povo de Deus?
Porque há dois povos de Deus no meu país. A igreja fiel, que é as 5 virgens prudentes, é a igreja infiel, que é aquelas 5, né, virgens loucas. Vocês estão entendendo? Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. E não é verdade isso na nossa vida? Quantas perturbações estão dos irmãos dentro da igreja? Como eu tenho dito, vão para o inferno. As pessoas que estão dizendo que o joio tem que crescer no meio do trigo. Como que pode? O cara cria uma lavoura lá, prepara a terra, planta uma soja e de repente você vai lá, deixa lá, a planta tá bonita, tudo bonito, aquela lavoura linda de soja, de repente vem a lagarta e tu deixa a lagarta comer toda a tua soja. Aí o que o agricultor vai? O homem vai lá, pega o trator, passa o veneno, mata a praga. O evangelho é o veneno que vai matar a praga. Tu tem que tirar os malfeitores, o inimigo de dentro da tua congregação. Mas não perseguir, não fazer o meu irmão chorar. Tirai do meio de vós os inimigos. Está ali na palavra de Deus. Se tem joio dentro da igreja, como é que eu posso dizer que não existe demônio, que demônio é só uma coisa da mente humana? Hã? Me prove ao contrário, aí vocês aí que são desigrejados e estão destruindo a vida de irmãos, falando besteira, dizendo que não existe demônio. Tá, não existe demônio, né? Então por que a tua mulher te trai? Ou por que tu trai a tua mulher? Por que tu fuma, rouba, cheira, vira viado, gay, homossexual? Por quê? Por quê? Me explica. Se não existe demônio, os desigrejados que ficam falando essas besteiras, então me explica. Por que o teu filho não vai para a igreja contigo? Ué? Se tu é um desigrejado, por que tu rouba o teu pai e a tua mãe? Por que tu logra? Por que tu mente? Por que tu fica vendendo o carro, dando manta nos outros? Com mentiras. Para se dar bem, para ganhar o dinheirinho do trouxa. Por quê? Se não tem demônio, por que um obreiro dentro da igreja ferra com a vida do outro? Com mentiras. Criam ciladas, armadilhas, um para o outro dentro da igreja. Se não tem demônio, então o que é que o anticristo vem fazer aqui na terra? O que Gradael e Ecum e os seus demônios estão fazendo aqui na terra? Se não tem demônio, então que tipo de Deus que os bruxos estão aceitando? Estão sendo adoradores deles? Que Deus é esse que eles estão adorando? Se não existe demônio, por que o meu país é politeísta? A Índia, politeísta. Se não tem demônio, por que Jesus disse, palavra dele, não dês lugar ao diabo na tua vida? Tu está entendendo isso? Se não tem demônio, por que essas missionárias e missionários e profetinha, profetaça, profeta mequetrefe, ficam profetizando coisas da carne? Coisas que já é prevista, que a palavra de Deus já está dizendo o tempo inteiro. Quer ver como eu digo que tudo que eu provo para vocês, que todo mundo aqui está falando essas profecias do diabo, que a Bíblia já fala de tudo que vai acontecer? Eu estou falando 2 assuntos. Sobre pessoas que dizem que não tem demônio, que é coisa da cabeça dos crentes. Beleza? Pensei que era demônio, mas é uma enteada ali dentro do quarto. Pensei que era o capeta já incomodando aqui. Nós ia fechar o pau, ia voar nele de mordida. Entendeu? Então, como é que ele diz isso? Então eu vou mostrar para vocês como Deus fala e está dizendo isso. Mas aí os irmãos, acreditam na profecia de uma louca que tem uma visão, que está sonhando que um demônio que nunca pisou na terra. Eu acho que ela está fumando maconha, eu acho que ela está tomando muito Rivotril.
como diz o pastor Cláudio. Quer ver? Eu vou pegar uma lida aqui, calma. Eu vou pegar a lida para vocês aqui. Numa mensagem eu vou acabar com tudo isso que estão dizendo. Eu vou ficar com a palavra de Jesus, não com vocês e nem com esses missionáriozinhos mequetrefe. Esses profetinhas mequetrefe aí. Eu vou ficar com Jesus. Com as palavras dele, que é maior do que as do discípulo dele. Entendeu? Então vamos lá? Uma mensagenzinha maravilhosa. Vou mostrar para vocês que não precisa ninguém estar revelando nada para ninguém. O pecado diz o que vai acontecer porque todo mundo está vendo. Vamos nessa? Vamos dar uma lidinha aqui, só para não dar uma brincadeira, só para refrescar. Como está todo mundo louco da cabeça. Quer ver? Olha só. Vamos nessa? Vou ler o título da mensagem, tá? Vede tudo isso. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Vamos começar a entender o que Deus está dizendo? Estamos assentados no Monte das Oliveiras, estando sentado, Jesus estando sentado no Monte das Oliveiras, ele e seus discípulos, e partindo, dizendo-lhe, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntando para Jesus. Jesus respondeu, então olha só a profecia dos profetas de hoje. Eles estão fumando maconha, estão tudo cheirando cocaína. E eu quero ver eles me provar que isso está errado. Que o que eu estou falando está errado. Que a profecia deles está certa e que Mateus 24 está errado. Isso é palavra de Jesus. Olha só. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Está cheio de enganador aí. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. É o que está acontecendo. Ouvireis guerras e rumores de guerra. Olha, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim. O que ele está revelando? Guerras, problemas, aflições, dores que nós vamos passar no nosso país. Então não precisa vir com revelação, que há 2000 anos o meu Cristo já estava falando. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, certo? Haverá fome e peste. Acho que Deus vai usar um pastor de hoje para revelar o que ele já revelou, que está aqui escrito na nossa cara e nós lemos 500 vezes e falamos 500 vezes nas internets da vida? E eu vou acreditar em profecia de diabo, de demônio? Não posso, me desculpa. Ela pode ter tido uma visão, mas falar besteira para mim, eu não sou trouxa. E olha só o que diz. Então, olha só. Então, tudo que vai acontecer no meu país, vou esperar ainda Deus levantar um profeta para falar comigo, para falar com a minha nação, se ele já está falando com a minha nação na palavra dele a vida inteira. Só os crentes burros mesmo para acreditar nisso mesmo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e peste. No nosso país não está tendo fome e peste? Olha só. Terremoto. E em vários lugares. Ué... Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Nós estamos iniciando isso. Então, vós hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Precisa de profeta? Não preciso de profecia satânica. Eu busco o Novo e o Antigo Testamento inteiro falando que não precisa de profeta. Os profetas já revelaram que Deus já queria falar. Cristo já falou tudo que esses caras nas igrejas estão falando e eles estão só com falácias. Ia vir o coronavírus. Deus não falou que ia vir peste. Coronavírus não faz parte dos princípios da dores. Quando a tua família morre, quando o teu filho morre, quando tu sofre, quando há demônios na tua vida, te atormentando, destruindo a tua vida, criando cilada, sem que tu saiba e tudo acontece na tua vida, Jesus Cristo aqui, Mateus já não está falando isso? Que vai acontecer na tua vida?
E precisa vir um idiota de um missionário, de um pastor, um filho da mãe, do desgraçado, com essas coisas perturbando a cabeça das pessoas, deixando as pessoas loucas, tudo assustado, com medo. E ainda vem um louco usado pelo diabo para dizer que não tem demônio. E o Wesley está errado. O que eu acabei de ler aqui está errado. Então, o que esses missionários falam não tem, quer dizer, tem mais valor do que as coisas que Deus está falando. Se a palavra de um missionário testifica de Deus. Uma bosta que testifica. Não testifica, o que testifica de Deus é Cristo. E Deus testifica Cristo na nossa vida. Por isso que ele veio para cá, preparou os 12 discípulos, e através dos 12 discípulos, deu o poder para levar o reino, o dízimo, para toda a humanidade. E nós somos, pela fé de Abraão, pela obediência de Abraão, pelas promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, nós somos alcançados por eles. Por essas promessas, por essas revelações, por causa da fé. E nós somos justificados pela fé, não pela lei. E se eu sou justificado pela fé, a palavra de Deus aqui está me dizendo, que é o combustível da minha fé, que está testificando, que eu não preciso viver de filosofia, de profecias de profeta no meu tempo. Ele está dizendo, já em Tessalonicenses diz, Apocalipse inteiro revela tudo isso, meu Deus. E como é que esses analfabetos ficam lá dentro da igreja, lá em Camboriú? Ai, irmão, tá fazendo, Deus tá mandando profecia para tudo quanto é lado. Vai ter um caos, vai morrer todo mundo. Claro que morre. Morreu 21 pessoas agora, ninguém profetizou isso. Hã? A BR-101 mata não sei quantas mil pessoas. Precisa profetizar? Você sabe que construir uma arma, que é um carro, e não tiver uma pessoa que tem o equilíbrio e que cometa a prudência dela, vai matar a pessoa que está dentro, vai sofrer acidente. Eu cometi imprudência, capotei o carro, mas Deus me livrou. Vocês estão entendendo? Eu estou aqui, estou diante de vocês, estou diante da palavra de Deus que testifica que tudo já vai acontecer e está acontecendo. Eu não preciso de missionário, nem de pastor, nem de nada ficar falando sobre as coisas que estão acontecendo e que Cristo já falou que vai acontecer na minha vida. Que eu e você vamos ser mortos por causa do nome de Cristo. E que no nosso meio a perturbação, a destruição, a murmuração, a fofoca, a ódio, a inveja, a ganância, tem. Isso é obra de demônios. São dados inflamáveis jogados sobre a nossa mente, que ao longo de algum tempo a gente se acostuma com isso. Se não rever os conceitos e não parar para vigiar e se fazer uma avaliação para expulsar essas coisas da nossa mente. E mandar para o quinto dos infernos, de onde nunca deveria ter saído. Parem, profetas de meia tigela. Parem, profeta. Profeta. Parem. Profeta que sai da patente. Ficar profetizando merda na vida de uma nação que já sofre com roubo, que já sofre com os políticos que roubaram e poderão ainda muitos roubar. Nós estamos vivendo com caos, com leis injustas que está nos oprimindo. Esses homens têm salários dignos de rei e nós temos salários dignos de merda, de escravo, de Babilônia, de Nabucodonosor. Então está na hora de nós parar de ficar sonhando e tendo visão de cavalo e lobisomem e falar a verdade para o povo, que é o reino de Cristo. Entendeu? Salvar almas, ir ao encontro de pessoas que estão doentes e levar o remédio para ela, que é Cristo. Em vez de ficar fazendo coisas com palavras e visões satânicas, diabólicas, levando. Deus pode ter te dado essa revelação, fica contigo, meu Deus. Porque isso não vai dar ênfase no mundo que está vivendo hoje, porque Apocalipse, o Novo Testamento e o Antigo já revela todo o nosso futuro.
Só para vocês terem uma ideia, por isso que eu digo mesmo que tem uns crentes muito loucos da cabeça. Acho que eles comem esterco de vaca. Só pode. Tu quer saber tudo que está acontecendo hoje vai acontecer na tua vida? Estuda sobre Sem, Cã e Jafé. Estuda lá. Só esses três caras, eles vão te dar um início de muitas coisas do que está acontecendo no teu dia, na tua vida, na tua empresa, quando você é perseguido, dentro da tua igreja, em todos os teus lugares. Vão lá. Vão estudar os profetas menores que falam de todos esses problemas. Vão estudar tudo, as profecias apócrifas que Deus falou para João, que é uma concordância apocalíptica. Vão estudar o livro de Enoque, ler, que é de chorar lendo aquele livro, que fala das 10 semanas, que fala dos 2 julgamentos, das 2 tribulações. A primeira foi lá no dilúvio e vai vir a segunda agora, que é para um tempo distante para nós e para os nossos netos e filhos. E fica um monte de crente mequetrefe dentro das igrejas, em convenções, gritando pela internet e dão 10, 15, 20 milhões de acesso, mentindo para o povo, distorcendo a verdade de Deus por mentiras, por sentimentos, profecias de emoção da carne. Eu vou ficar com o que Cristo diz, não o que os profetinhas falam. Se falar da palavra de Deus e construir o reino de Deus na vida de pessoas para tirar, levar como remédio para ela, salvar ela, tudo bem. Mas não fico jogando merda na cara da pessoa com visões. Entendeu? Minha esposa sonhou que eu tinha sofrido um acidente, ela repreendeu. No final do dia eu levei um acidente, eu dei uma bochada no muro de moto. Eu saí andando e a moto quebrou tudo, entendeu? Entendeu? Ela me avisou de manhã. Só que eu disse para Deus, Senhor, se o diabo está preparando cilada para mim, beleza. Eu vou encarar. Aí o Senhor disse, mas nenhum mal vai tocar em ti. E realmente, no final do dia, de noite, eu fui buscar minha mulher no serviço e no muro, de peito no muro lá, parecia um sapo agarrado no mato. Lá, agarrado no muro. A moto quebrou, vendi a moto. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, quando Deus fala contigo, acontece na hora. Tu sabe, tu já está esperando. Eu já estava a semana inteira dizendo para a mulher, estou desconfiado que o diabo anda criando esse lado aí, está fazendo alguma coisa, ele está muito quieto. O capeta está preparando alguma coisa e vai acontecer. Te prepara, vai orando, eu também, vamos, né? Vamos aí, ficar ligado nas fitas. E tudo que eu falei aconteceu. Mas a Deus já estava me tocando no coração que ia acontecer. Vocês estão entendendo? Mas eu não expus na internet para todo mundo. Ai, Deus me mostrou a Nova Canaã. E lá eu vi o lobisomem que nunca tocou o pé na terra. Ai. Para que fazer isso? O momento hoje não é de trazer pânico para as pessoas. O momento hoje é de falar para as pessoas o seguinte. Você quer ser feliz? Teu marido não vai ser feliz. Você perdeu tudo? Jesus te dá tudo de novo. Entrega a tua vida para Ele. Para de fazer coisas erradas para a tua vida, que vai te manter mais longe de Cristo no mundo espiritualmente, mentalmente. Tenha Cristo sobre a tua vida. Tenta ver Cristo sendo revelado através do Evangelho para você, para curar tuas dores, para tirar a dor da tua alma, consertar o que está quebrado na tua vida, expulsar todo o jugo do mal, te dar a paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, te ensinar a ter os costumes de amar, de adorar, orar a Deus, buscar o reino de Deus para você, depois de ter ouvido o Evangelho, que é o qual vai te salvar. E aí eu fico me perguntando,
Em vez de eu trazer o reino de Cristo para confortar o povo, eu fico trazendo profecia para alarmar, para deixar todo mundo preocupado, porque tem uma crentalhada aí que só vai atrás de profeta de revelação. Mas eles são tão burros que a revelação dele está aqui, da vida dele está aqui, ó. Quer saber como é que tá levar a tua vida? Estuda as parábolas. Estuda Provérbios e Eclesiastes. Isso vai trazer notoriedade na tua vida. Isso vai mostrar como tu estás diante de ti, da tua vida, das circunstâncias da tua vida com o teu Deus. E no livro de Eclesiastes vai mostrar qual tipo de vaidade está na tua vida, que são todas. Então eu não preciso ser um desigrejado para se desencabeçar 10 mil pessoas para vir atrás de mim, para estar no tropeço e no erro junto comigo e eu levando elas. Ai daqueles que fazer um dos meus pequenininhos tropeçar. Vocês vão dar conta, vocês aí ó, que estão fazendo coisa errada. O dia da tua morte está chegando, breve tu estará no julgamento. Breve teremos que dar conta daquilo que nós fizemos contra o nosso irmão. Os lobos, os mercenários, os bodes que estão na congregação, que é o joio, fica dando cabeçada, expulsando as pobrezinhas dos irmãos da igreja. Matando o irmão dentro da igreja com palavras de demônio. Porque não gostou da cara do irmão. É bom tu começar a gostar daquela pessoa que não é bonita, daquela pessoa que não te entende, daquela pessoa que não te compreende, que não acredita que há um Deus na tua vida. É bom tu começar. Porque disso depende a tua salvação. Disso depende o acúmulo de galardão sobre a tua vida. Se tu não ama, se tu não perdoa, eu tenho duas palavras para ti. A primeira, se tu não ama e não perdoa, é melhor tu te converter. E se tu não insistir em não querer se converter, eu tenho outra palavra para ti. Vai para o quinto dos infernos. Vai para o quinto dos infernos, que lá é o teu melhor lugar. Porque tu precisa cair lá no quinto dos infernos, lá em cima da cama de uma cama, com câncer, com praga, com lepra, com todas as pragas do Egito na tua vida, para você aprender a perdoar. Os que te ofendem, os que riem de ti, os que zombam de ti. Quantas vezes eu fui humilhado? Quantas vezes eu estava lá, Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ele pode ter até uma consciência, uma responsabilidade pessoal. Mas transforma essa pessoa, muda ela. Tudo bem que se ela não quer viver no meu caminho, deixa ela ir. E não vá atrás. Deixa ela ir, porque tem coisas que é só na oração. É só na intercessão. Mas eu ficar levando pessoas para desencabeçar elas. Elas estão lá na igreja, às vezes já estão numa luta do demônio dentro daquela igreja. Né? Para tentar viver, para tentar ter uma vida melhor com Cristo, tentar se enturmar, e aí são perseguidas, são humilhadas. Né? Como eu cansei de ver gente passando prova, foi pedir uma ajuda para o pastor virou as costas para eles, fechou a porta da casa pastoral para aquela pessoa, nós ajudamos elas, só que ela se desviou, ficou com tanto ódio, deu legalidade para o ódio e mágoa, e se desviou. Eu saí do sistema religioso, mas eu não sou louco de estar dizendo para as pessoas que demônio não existe. Se o demônio está ferrando com a vida das pessoas e caminha também, eu não sou louco de se tornar um desigrejado. Eu me tornei um desigrejado porque as minhas convicções a igreja não aceita mais. Porque se chegar um profeta dentro da igreja lá e profetizar para mim o que já está profetizado, eu vou mandar ele para o inferno, dentro da igreja mesmo. Então eu, para não trazer escândalo, certo? Então eu fico quietinho. Entendeu? Então eu não faço parte, se não ajuda, não atrapalha. Então é melhor aqui fora, porque aqui eu tenho um bêbado, eu tenho uma prostituta, eu tenho um homossexual, entendeu?
Eu tenho várias pessoas que passaram no meu caminho, pessoas doentes. Aqui atrás de casa tem pessoas doentes espiritualmente, precisam de ajuda. Estão no meu caminho, daqui a pouco Deus vai criar uma situação e tudo vai mudar. Entendeu? Mas eu não sou louco de pedir para ele sair de dentro da congregação. Eu não sou louco de abrir um canal como esses malucos da cabeça fumando maconha. Só o pó tá fumando maconha. Tá dizendo que demônio não existe. Sabe qual é a moral da história? É que as pessoas leem a Bíblia e não praticam a Bíblia. As pessoas têm a palavra de Deus testificando de todas as coisas que na vida daquela pessoa e ela não pratica, ela prefere dar ouvido ao que o irmão faz, se espelha em homens. Quer ver como se espelha em homens? Eu estou falando que as pessoas não escutam a palavra de Deus, por isso que o povo peca de manhã e o sacerdote à noite. Escuta essa. Essa vem do céu para vocês. Tá entendendo? É por isso que eu estou dizendo para vocês. Tem uma palavra aqui de Deus que fala uma coisa legal. Todo mundo conhece essa leitura, mas eu vou só relembrar porque muitos não praticam. E se muitos não praticam, sinal que não está com o coração inteiro para Cristo. Vamos nessa? Olha só. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Faça essa pergunta, de onde vem? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Preste atenção no que Deus vai falar. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis, guerreais e tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastares em vossos deleites. Então, olha só. Adúlteros, não que se prostituir, porque adulteraram. Ou adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vocês não estão sabendo disso? Que quando vocês concordam com um pecado na vida de um amigo, de pessoas na vida de vocês, vocês estão sendo cúmplices. E com o operador desse pecado na vida dela, não repreendendo isso? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Será que muitos crentes e homens de Deus da igreja infiel não se tornaram amigo do mundo? Por quê? Eu tenho base bíblica para dizer que todo mundo é amigo do mundo. Amizade do mundo o que é? É você andar com pessoas que no teu aniversário você compra cerveja para ele, que contém álcool. Beleza? Tranquilo. Ou cuidais que em vão diz as Escrituras, que o Espírito que habita em nós tem ciúme, que é o Espírito Santo de Deus. Antes da maior graça, portanto, Deus diz, resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Por que Deus vai resistir ao soberbo? É aquele cara que eu falei, que tem que ir para o inferno se tu não quer saber de Jesus. Entendeu? Mas se tu se arrepender, a gente te tira do inferno. Volta para Jesus. E eu tenho que te amar igualmente. Mas Deus dá graça aos humildes. Sujeitável-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você não se tornar amigo do mundo, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na tua vida. Mas eu não posso ser conivente com coisas erradas. E uma das coisas que Deus já me tocou nessa palavra também, para fechar com chave de ouro, para deixar vocês dormir, que daqui a pouco eu tenho que levantar, olha só o que Deus está dizendo. Eu tenho pregado isso várias vezes aí na internet, mas essas coisas ninguém dá ênfase. Vocês sabiam que existe um pecado muito grande no meio do povo, principalmente do povo de Deus,
de fazer acepção de pessoas. Rapaz, tu não sabe nem da missa o começo, o quanto Deus fica irritado com as pessoas que nos prezam as outras. Sabe? Quando você ignora uma pessoa porque ela não tem algo a te oferecer, ela não é bonita, ela não tem um bem material, ela não pode proporcionar nada para ti e tu rejeita ela, tanto dentro da igreja como fora, os demônios estão aí na tua vida, te ajudando a continuar com esse pecado. E olha só, condena-se fazer acepção de pessoas, tu já está condenando, ou será condenado. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Jesus quando você estava lá no monturo, Jesus Cristo fez acepção de você. Aí você veio para a fé de Jesus Cristo e você está fazendo acepção, escolhendo pessoas, menosprezando pessoas. Olha só. Porque se os vossos ajuntamentos entrar algum homem com um anel de ouro de dedo, Paulo falou isso lá em 1 Coríntios, eu acho que é, com vestidos preciosos, e entrar também um pobre com sórdidos vestes, com vestes feias, vestido de mendigo, atentares para o que traz o vestido precioso, ou quer dizer-te, assentar-te tu aqui neste lugar de honra, e dissestes ao pobre, fica aí em pé, ou senta-se debaixo do meu estrado? Porventura não fazeis distinção dentre vós mesmos? Não fazeis juiz dos maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? E vos desonraste? Você está entendendo que não precisa revelar nada para ninguém? A palavra de Deus já está revelando que eu e você não devemos fazer profecias do diabo, que nós não devemos descartar a hipótese que demônios estão no nosso meio. Só esse fato de fazer acepção, esse grande pecado, no modo comum de se expressar, esse pecado já está dizendo que quando tu menospreza e dá mais honra a uma pessoa bem mais vestida e um pobre não, significa que tu está se fazendo o quê? Um desgraçado, pior do que aquele mendigo. Tu está se tornando uma pessoa que fez Cristo decair da tua vida. A graça foi pro lixo quando esse pecado aflorou na tua vida. Eu não estou usando uma pessoa, estou usando o modo geral. Vocês estão entendendo? Eu vou contar um testemunho sobre isso. Um dia eu matei um animal, fui lá, matei uma capivara. Foi capivara? Foi. Eu um tiro na capivara, limpei a capivara e dei para um patrão meu muito rico. E aí o outro colega meu, vizinho, disse assim, bah, cara, a minha falecida falou para mim também, engraçado, né? Tu fica alimentando o dono do porco, o seu Ivo lá não precisa de dinheiro. Eu disse, filha, vem cá. Quantas vezes a gente tem pegado o meu dinheiro e sustentado pobres? Quantas vezes as pessoas que não tinham nada sentaram na nossa mesa para comer bastante coisas? Lembra daquele dia, daquele testemunho que nós demos tudo para um pobre? E no outro dia Deus colocou tudo, multiplicou toda a nossa cesta básica, que foi aos gritos dentro de casa, do milagre da multiplicação? Qual é a diferença de um pobre para um rico? Para mim não tem nenhuma. Eu, como um homem servo de Deus, eu tenho que estar com o coração contrido, com o rico e com o pobre. Está lá o Wendel, meu amigo, ex-patrão também na L Automóveis.
Quantas vezes os vendedores da loja lá, os funcionários, colega meu de trabalho dizia, ai, o Mendes, o Wesley, tu tá dando aí, desse um perfume de 200 conto pro cara, que o cara é rico e não precisa. Quantos presentes eu dei bom para pessoas que precisavam? Também, às vezes, coisa cara. Sapatos de 150, 200 reais, para a glória de Deus. Para um pobre. Porque eu olho para o rico e olho para o pobre, para mim é um ser humano igual a eu. Os meus olhos não conseguem ver distinção, a não ser a conta bancária. Mas eu não olho pelo homem, pelo que ele tem, eu vejo pelo que ele é. Quantos amigos ricos, pessoas ricas que eu vou na casa delas, que eu tenho como colegas, como amigos, eu não trato eles como se fosse... Eu não fico bajulando, babando ovo. O faxineiro dele e ele é a mesma coisa para mim. O fôlego de vida paira nos dois. Os dois têm direito de receber o dom gratuito que é o amor. Da minha parte e da de vocês também. Para que se cumprir essa palavra, não fazer acepções de pessoas. Por isso que tem várias parábolas na Bíblia que diz Deus usa as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Deus usa o que não é para confundir o que é. Deus traz do monturo um cara como eu, para estar hoje algumas pessoas dando crédito, como muitas já receberam o reino de Deus, acreditaram Cristo na minha vida. Uma pessoa que, desde criança, tu nunca vai ser ninguém, tu é um bosta, tu é um desgraçado, tu é um filho da puta, tu é igual ao teu pai, miserável. Cresci ouvindo isso. Muita gente que, amigos, depois de ter conversado, cansavam de dizer que eu nunca ia ser ninguém. O meu fim era no cemitério, num presídio, ou em cima de uma cama inválido. Hoje eles estão lá inválidos e eu estou na benção. Quantas vezes disseram, amaldiçoaram tudo na minha vida. E eu não tenho nada a oferecer para ninguém, eu não tenho beleza. Eu sou bruto. Entendeu? Eu não tenho nada de bens a oferecer para ninguém. Só que eu já superei essa fase, eu evoluí sobre isso. Eu desenvolvi a minha mente da seguinte maneira. Eu vim para emprestar, não para ser emprestado. Eu vim para consolar, não ser consolado. Eu não preciso de pessoas estar me abraçando. Eu gosto de carinho. Eu gosto que um amigo me elogie, eu gosto que pessoas me tratem bem. Eu sou ser humano, eu tenho sentimento. Eu tenho compaixão comigo mesmo. Só que é o seguinte, eu não fico de nheco-nheco. Ai, o irmão não vai ganhar lata. Quantos irmãos fui na casa do irmão? Querendo conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus. Fui maltratado, humilhado, dizia na minha cara coisas que não era para falar. Entendeu? Fui lá com o coração aberto, cheio de alegria, até fui levar bênção para ele, que Deus tinha mandado levar, que ele está passando uma vida financeira ruim naquele momento. E aí eu venho para frente de uma televisão, abro um canal, digo que demônio não existe, e fico profetizando aquilo que já está profetizado pelo meu Deus. E um monte de pessoas sendo iludidas, indo atrás cegas, estão dormindo, porque não encontraram ainda o Espírito de Cristo na palavra de Deus para te libertar dessas coisas de heresias, das obras carnais, amizade do mundo. Eu só tenho algo a dizer para todo mundo. Não sou o bola da vez, mas a minha conversa não cai no chão. E desafio alguém me provar que eu estou falando errado. Eu desafio as pessoas me provarem que eu estou errado. Que eu tenho que amar, que eu não posso levar as pessoas que estão dentro do credo a tropeçarem, a errarem, pelo fato de eu ser desigrejado. As minhas opiniões, as minhas convicções são completamente diferentes, porque
Os meus valores eu não vou negociar com nenhuma religião. Beleza? E isso é inegociável. Agora, eu tirar um irmão, trazendo ele para o erro, para o tropeço, fazendo ele errar, tropeçar com o meu próprio pecado, com as minhas convicções satânicas, humanas, como eu formei uma opinião dentro de mim, é aquilo. Eu estou proibido por Deus de fazer isso. E como um atalaia, como um malaque de Deus, eu não posso fazer isso. Se essa pessoa saiu triste da igreja dela lá, eu tenho que levar o evangelho na vida dela para arrancar aquela mágoa, expulsar aquela mágoa do coração, aquele mimimi, aquele nheco-nheco, e levar aquele irmão de volta para a igreja, para aprender ele a perdoar os que estão lá dentro perseguindo ele. Vocês sabem o que é ser perseguido dentro da igreja? Eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei um certo tempo na Igreja Mundial do Apóstolo Valdomiro, desde Floripa para o Criciúma até Campos Novos. Eu vou falar do pastor Paulo, aquele que está no presídio aqui em São Pedro de Alcântara. Vou contar isso para vocês. Quando cheguei 9 anos atrás em Campos Novos, para 8, 9 anos está fazendo já. Cheguei lá e sozinho, comecei a frequentar a igreja, Deus começou a me abençoar, e o povo começou a me seguir, não sei porquê. No final do culto vinha pedir oração para mim, não pedia para ele, e não sei por que estava acontecendo. E um belo dia, ele chegou para mim e disse assim: irmão Mendes, está todo mundo se levantando contra ti. Eu disse: é mesmo? Por quê? Está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas na verdade não era o povo, era uma patota. Mas é que Deus ia me usar, e sempre quando Deus vai derramar uma bênção na minha vida, o diabo se levanta para tentar impedir. Sempre foi assim. E eu já me liguei. Em um belo dia, quando eu já tinha abandonado, antes de eu abandonar a igreja, ele se ajoelhou na frente de um cara incorporado, na frente da porta da igreja, e disse para mim: irmão Mendes, na época eu não era pastor ainda, irmão Mendes, eu só repreendo demônio de joelho. Naquele mesmo instante, uma luz brilhou dentro da minha mente e falou assim, uma voz em forma de luz, Deus falando para mim: meu filho, tu só se ajoelha para mim, só a mim, os teus joelhos, no teu clamor e na tua adoração, conversando comigo. E eu peguei no braço dele assim por cima da camisa e disse: levanta, não repreende demônio de joelho. O teu joelho é para Deus, é no momento de consagração, é no momento de adoração, no teu particular com Cristo, lá no teu quarto. Ficou bravo comigo, uma semana inteira me perseguiu. Um belo dia eu fui lá conversar com ele, acertar uns negócios que eu ia dar. E eu era assim, ofertante, dinheiro da igreja, eu sempre dei dinheiro para pintar a igreja, sempre fui um irmão bem prestativo para a igreja, lavava a igreja, comprava R$70 de produto de limpeza para a igreja. Durante muitos anos eu abençoei a congregação em que eu estava. E sabe qual foi a moral da história? Naquela semana ele disse assim: irmão Mendes, tu vai ter que descer, não vai ficar mais como obreiro, tu vai sentar no banco agora. Eu disse: mas por quê? O que houve? Vocês estão tudo doido comigo? Eu disse: não, é que tá todo mundo falando mal de ti. Aí eu disse: falando mal de mim? Que legal, né? Então vamos fazer o seguinte, só deixei lá no meu carro um pouquinho que eu já volto. Lá no meu carrinho, peguei todo o material de evangelismo. Naquele momento ali, Deus me usou muito. Eu peguei todo aquele material de evangelismo, joguei no colo daquela missionária lá, da mulher dele, e falei a seguinte palavra para ele: eu não preciso do apóstolo, eu não preciso de igreja nenhuma, eu não dependo de ninguém.
para ver a glória de Deus na minha vida, a presença de Deus na minha vida. E eu não preciso de sacerdote me dizendo o que eu tenho que fazer se eu não estou fazendo nada de errado diante de Deus e dos homens. Beleza? Agora, eu tenho algo de Deus para você, eu falei para ele. Aquele dia que você se prostrou, e várias vezes no monte, mandando os teus obreiros ir atrás de demônio, atrás das árvores, para expulsar as potestades, então hoje vai ficar um marco. Deus me mostra você sendo algemado. Deus me mostra e tarda, mas não falha. Toda essa cidade saberá que tu foi algemado. Dentro da igreja. Tinha 3, 4 testemunhas lá. Beleza. Mandei ele para o quinto dos infernos no sentido de sair dentro da igreja. Nunca mais eu fui para a glória de Deus. E eu fui para outras igrejinhas ajudar, fui perseguido também, mas venci todas. Todas Deus era comigo, eles ficaram tudo envergonhados. Até placa de igreja desceu e não abriu mais. E aí, passou-se um dia que eu estava expulsando um demônio de uma prostituta lá no bairro Aparecida, numa madrugada que eu estava vindo do monte, e eles 10 horas da noite fizeram o quê? Passaram por mim naquele momento que eu estava expulsando o demônio e rindo e zombando da minha cara. Naquela semana, ele foi preso porque estava estrupando as filhas dos fiéis que seguiam a ele, lá no monte quando estava orando. Entenderam? Pegou 25 anos de cadeia. Isso, há 2 anos atrás, eu já tinha profetizado o que ia acontecer na vida dele. Deus já estava me mostrando e eu falei para ele que ia acontecer. Então, todos que eu fiz coisas erradas, Deus me mostrou, Deus me castigou, eu chorei amargamente porque errei com alguém. Porque cometi um pecado com alguém. E é comigo até hoje é assim. Eu choro muito quando eu erro com alguém. Eu sofro no meu silêncio. Entendeu? Agora, fazer o meu irmão pecar, fazer as pessoas chorarem ao meu redor, e muitas vezes choram porque não querem ouvir a verdade. Porque elas estão naquele, que nem cavalo de padeiro, fechado no sistema religioso, perdendo o brilho da revelação da palavra de Deus na sua vida. Então a moral da história é essa. Eu fui muito perseguido em muitos lugares. Dou glória a Deus, graças a Deus que me perseguiram, porque as minhas obras se mantêm de pé no final do dia diante do altar de Deus. Entenderam? Hoje eu oro por umas pessoas, tem muitas pessoas que acreditam em Deus em minha vida. Eu só dei uma parada agora aqui nessa cidade, que Deus é comigo aqui tudo, mas já chegamos traficante largando droga, usuário de droga largando droga. Entenderam? Isso é fato, tá aí para todo mundo ver. E eu não tenho aquela vida de oração. Eu oro muito em espírito. Eu escuto na linha do meu ouvido a voz de Deus, dizendo: Wesley, meu filho, faça isso. Wesley, não quero que você vá por lá. Wesley, hoje eu quero que tu viva pensando em mim. Traga a minha presença para a tua vida. Eu aprendi a andar com a palavra de Deus, por isso é que eu não preciso de revelação. Eu não preciso de profecia. Eu preciso levar o profetel, que é o Cristo, para a vida das pessoas como um dízimo, como oferta ossada. Entendeu? Isso agrada a Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é a glória de Deus. Isso é o desejo, é o querer, o sonhar de Deus para cada vida de pessoas que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não como pessoas que têm a prática de escolher quem vai andar comigo. Se uma pessoa vagabunda, no sentido de mal vestida, passar na tua vida, cara, abraça ela, velho. Olha com um olho de ternura para ela. E se um rico amigo teu, patrão teu, um rico, um homem que tenha dinheiro, que é bonito, de boa aparência, que tem um bom carro, não olha para ele pelo que ele tem. Olha para ele como aquele mendigo.
que Deus pode te exaltar, ou pode exaltar aquele mendigo para envergonhar tu e o homem rico. Então não humilhe as pessoas, não faça acepção de pessoas, não faça a acepção da palavra de Deus, misturando com a mentira, com as heresias, com os contos, fábulas, astrologia, enfim, um monte de palhaçada. Não sigam os conselhos do Deus Shiva. Sigam os conselhos da palavra de Deus que diz: não faça o teu próximo pecar, que você vai dar conta disso. E vai dar conta. Lê o livro de Mateus 5 até o final. Lê. Lê lá. Está falando do milênio. Vai sentar na graxa vocês. Então a palavra de Deus hoje é essa. Ficou aí a dica para esses caras do canal aí. Entendeu? Que ficam fazendo coisa errada, os desigrejados. E a moral da história é: amar, perdoar e não levar o teu irmão a pecar. Não faça o povo de Deus sofrer. Arranca do meio de vós os inimigos, mas se ele se arrepender, abraça ele de volta. Isso é o conselho de Deus. Isso é o que ele deixou já na palavra dele, para testificar a misericórdia com os que riem e zombam de ti. Queres misericórdia? Mas tu não tem misericórdia com ninguém? É mentira, você não vai ganhar a misericórdia de Deus. Beleza? Se você não decidir ser misericordioso, Deus não vai ter misericórdia de ti. Não se engane. Mas a misericórdia dele vai te alcançar se você se prostrar diante das pessoas como misericordioso e diante de Deus prostrado, com os olhos ou com a cabeça curvada em forma de reverência, sendo aprovado como um bom soldado e como um bom servo, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de alegria, por entregar um derradeiro na vida do teu próximo. Quando ele permitir, é óbvio, que tu entregue tudo, essas coisas lindas, nos braços dele. Isso é de Deus, o resto é balela. O resto é tudo fora da casinha. Então, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todo mundo, que Deus jamais que vocês jamais façam Deus esquecerem de vocês. Não deixe Deus virar o rosto de suas orações, de seus pensamentos. Deus, ele quer tirar a perturbação, quer tirar o demônio da igreja, quer tirar o diabo da vida das pessoas, quer fazer que as virgens loucas se encham de azeite para receber o seu noivo, junto com as outras virgens prudentes. Amém? Paz do Senhor, tenha uma boa noite, que Deus vos abençoe. Amém?